Olá pessoal, mais uma ação e reação nessa segunda-feira, dia 15 de maio, dia do assistente social. Parabéns a todos dessa categoria. Baixada Santista só tem 11 geriatras, é muito pouco, hein? No público e no particular, que geralmente geriatra trabalha nos dois. Vendaval derruba árvores e faz estragos na região. Vanderlei Luxemburgo diz que vai parar com o futebol. Palmeiras goleia o Vasco. Santos perde na estreia para o Fluminense. Nova defesa de Palocci diz que Lava Jato não faz exigências para ele. Para comentar esses e outros assuntos, temos aqui o comentarista, advogado, professor Vicente Cassione. Tudo bem, doutor Vicente? Tudo bem, Filete, querido Filete. Muito meu obrigado. Caríssimo amigo Clemente e aos meus caríssimos telespectadores, uma saudação. Também o doutor José Carlos Clemente, médico, professor, diretor da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Boa tarde, Filete, Cassione. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Embora seja fixo na segunda-feira, sempre é uma emoção antes de vir. E agradecer também você, telespectador, saudá-lo por mais essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, agradecer pela sua audiência, sempre nos brindando com perguntas, que é muito importante para a condução do programa. Cassione, numa semana retrasada, a Suzy, enfermeira, ela me fez uma pergunta e nós não conseguimos conversar sobre esse assunto, e ela queria saber se eu podia, pelo menos, dar uma orientação. Ela disse que ela foi no supermercado, eu não vou dizer qual supermercado que é, ela pediu para, mas não vou comentar, e disse que ao sair do supermercado, ela pagou uma enfermeira, ela pagou o que tinha comprado lá e tal, e o segurança abordou ela e falou, só tem que vir para cá. Ela pegou, foi... Aí falou que ela tinha furtado alguma coisa. Ela começou a chorar, pegou duas testemunhas, enfim, abriram a bolsa dela, na frente de todo mundo não tinha nada. Né? E aí daí ela saiu chorando, aí o gerente nem ofereceu para um táxi para levá-la para casa, tudo, e ela disse que foi na rua naquela situação de... ela ficou perdida, chorando, tudo, e ela ficou numa crise de nervos, não foi trabalhar à noite e tal. Isso aí, por exemplo, dá dano moral, por exemplo, você ser abordado na frente de todo mundo, porque ela falou que muita gente ficou e outros foram embora achando que ela era uma ladra, né? Primeiro, que não há dúvida nenhuma, claro que se caracterizou aí o dano moral. E dano moral grave, porque você tem escalas. Né? Uma coisa é uma pessoa te chamar de tolo, e a outra coisa é a pessoa te expor como ladra na frente de todo mundo e você passar por aquele constrangimento. Quanto maior o constrangimento, maior, evidentemente, tem que ser a indenização pelo dano moral. Agora, ela pode entrar com ação contra o supermercado, não é contra o segurança também. Mas segurança não é o que interessa. Às vezes não tem nada, você ganha, mas não leva, né? Tem que entrar contra o supermercado. Isso é causa ganha, desde que ela tenha, no mínimo, uma pessoa que possa testemunhar o que aconteceu. Uma. Porque quando não há testemunha nenhuma, ela pode ter a palavra dela acreditada, sim. Claro que pode. Mas é melhor que tenha alguém para dizer, olha, eu vi, foi assim, foi assim. Porque a descrição do fato constrangedor e humilhante é muito melhor do que apenas a palavra dela dizendo o que ela passou. Como é o nome dela? Suzy. Suzy pode entrar, sim, com uma ação por danos morais, mesmo sem testemunhas. A sua indignação, a gente vê que é tanta, que você pode até juntar a gravação do que nós estamos dizendo aqui e de você ter recorrido ao programa é a prova de que você estava indignada. Porque uma pessoa que não passa por nenhum tipo de constrangimento, não vai recorrer a um órgão de comunicação para contar o seu caso e para mostrar o constrangimento pelo qual passou. Claro que cabe a ação de danos morais e tenho certeza absoluta que você ganhará. Então, já está aí respondida a sua questão, né? O professor Cassione, que tem prática de mais de 50 anos nessa área, falou que você deve procurar seus direitos.
Baixada Santista, Clemente, só tem 11 geriatras. As pessoas... Segundo o Temer, nós vamos viver 150 anos, né? Nós vamos apostar a corrida com o Jabuti, né? Tá, mas as pessoas estão vivendo mais, é uma realidade. Talvez nem tanto quanto eles acham que vivam, mas, enfim... E a Baixada Santista só tem 11 geriatras. É muito pouco isso aí, né, Clemente? Na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é 1 para cada 1.000 pessoas. Um geriatra para cada 1.000 pessoas. Então, você imagina, na Baixada inteira, nós temos 11, você teria que ter... 200. 200 e tantos. Vamos ficar com 200, porque em termos de idade, não são todos que são. Mas você vê 33% mais ou menos, né? Que passam dos 60 anos. A verdade é que eu acho difícil que a gente consiga aumentar o número de geriatras por uma razão muito simples. A consulta de um geriatra ela tem que ser mais demorada do que uma consulta comum. E o acompanhamento também. Né? Porque você imagina, uma pessoa já é idosa, ela tem dificuldade, às vezes até de se comunicar referente ao problema que ela tem. Requer um exame muito mais detalhado, né? O exame físico mais detalhado, e requer uma atenção da fala, da comunicação dessa pessoa. Então ela vai demorar, como regra, como média, o dobro de uma consulta comum. Mas ela não é valorizada dessa forma. Então, tem convênio que paga R$30 uma consulta, né? Um convênio médio aí vai pagar 60, 70, isso é o melhor que está pagando. Então, o médico não vai se estimular a fazer uma consulta de meia hora, 40 minutos, para ganhar entre 30 e 60 reais. Ele não vai fazer isso. Ele vai para outras áreas que ele vai conseguir. Então, eu acho muito difícil que ele consiga realmente, aqui na Baixada, vamos dizer que tem uma população idosa maior, especialmente Santos, que consiga aumentar o número. Talvez eu possa aumentar um pouquinho. Na tribuna tem inclusive uma jovem aí, que está fazendo residência, 2º ano de residência, disse que ela se sentiu encantada com a geriatria porque ela conviveu muito com os avós e isso, como ela estava muito próxima dos avós, gerou um carinho tão grande pelo idoso que ela tem vontade de fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que encarar isso que não é uma realidade. Eu dei aula na faculdade até dezembro do ano passado e sempre fui ligado à universidade. E a gente percebe que as pessoas atualmente procuram uma especialidade que tenha rentabilidade. Que tenha rentabilidade, um mínimo de rentabilidade. Então, vão ser esses caminhos. Mas geriatra também não, por exemplo, se você for um bom geriatra, também não tem uma... Porque hoje em dia também é ortopedista geriátrico, né? Mas o geriatra também não teria um campo, porque tem tanta gente de idade, assim, não teria uma remuneração boa o geriatra? Não tem, ela não é discriminada. Por especialidade, por exemplo. Até deveria, né? Até por qualidade de equipamentos, por exemplo, que você tem para fazer um exame da pessoa. Isso não vai longe. Eu tive a oportunidade de ver no Chile isso aí. O Chile, seja a saúde pública ou privada, ela classifica os serviços, as clínicas, de acordo com o investimento que ela faz em diagnóstico. Então, se você tem um aparelho de ponta, você vai ter um X. Se você tem um intermediário, você tem um valor intermediário. Se você tem um lá embaixo, também vai ter um valor lá embaixo. Que é para estimular as pessoas a... Conclusão, ninguém está embaixo. Ou o cara está do mediano para cima. O cara começa a comprar aparelho top, porque ele não quer ficar ganhando pouco, ele quer ganhar bastante e ter nível, né? Não dá para comparar, por exemplo, em termos de tecnologia, o Chile com o Brasil. Os caras estão anos-luz na nossa frente. Por quê? Porque existe, seria o caso do SUS aqui, do próprio SUS classificar. É que a importação também não paga lá, né? Aqui você vai comprar um ultrassom importar GE, tu paga aí R$100 mil no ultrassom. Estou falando veterinário, né? Quer dizer, humano que você usa uma clínica, 100 mil. Você vai ver, é 35%, 40% de imposto. Quer dizer, ele sairia por 60 mil para você. No Chile não tem essa... Eles não fazem... O aparelho não tem qualidade no Chile, eles deixam você importar barato, não deixam? Sem imposto. Os aparelhos no Brasil já custaram mais de 100% do valor. Hoje está em torno de 62% do valor. Lá no Chile é 19%, é o IVA. Você paga o IVA, né, Imposto de Valor Agregado, um imposto só, ponto final. Então, a pessoa já ganha um valor melhor, ela tem interesse em investir. Você pega uma ressonância mesmo, no Chile é $600, isso é quase R$2.000. Aqui é R$400.
Só que a máquina para ele saiu muito mais barato que a sua. Muito mais barato. Ou seja, saiu 50% no mínimo mais barato que a sua. Mas todo mundo tem top, porque ele tem um valor maior. Então, você pega, mesmo o México, você ganha $300 por exame. Aqui no Brasil é $100 por exame. Uma ressonância, $100 pagam? Aqui por aí, 100, 120. Agora, isso Quando é muito, falta de política total de saúde, porque na hora de dar isenção para a linha branca dos eletrodomésticos, geladeiras, máquinas de lavar, etc., o governo deu durante bastante tempo. E até para os carros, né, cara? E os automóveis, não é, que também ficaram isentos um bom tempo. E os carros para os taxistas, o que eu acho justo, que são os instrumentos de trabalho, também tem um tratamento tributário diferenciado. Agora, na hora de você comprar equipamentos para o campo da saúde, você tem o valor tributário quase que igual ao valor tributário que você paga para comprar uísque no exterior. É isso mesmo. É ou não é? Ou então, até mais, viu? Ou até mais. Então, nós estamos cansados aqui de dizer toda semana, pegamos sempre um pedacinho do Quebra-Cabeças Brasil, né, que a gente vai montando, e toda semana tem uma peça podre. Né? Toda semana tem uma peça que não se encaixa. Isso não é novidade para ninguém. E o pior é que nós criamos o hábito de aceitar isso, nos conformamos com isso e vamos deixando as coisas acontecerem. Isso que é o mais grave numa sociedade. Eu vou dar um exemplozinho de como a coisa funciona. Eu fui comprar uma torta no sábado, num determinado lugar. E perguntei, entrei, estava quase fechando, e junto comigo entrou uma senhora. E eu me dirigi à atendente e disse, tem torta de frango? Ela disse, não tem mais torta nenhuma, acabaram as tortas. Eu falei, bom, e empadinha pelo menos tem? Aí ela disse, acho que empadinha tem, vou ver, vou lá dentro, vou ver. E a mulher do meu lado ouviu tudo. Daí a pouco a atendente vem de dentro e com 2 tortas na mão diz assim, olha, sorte, achei as 2 últimas, uma de palmito, uma é de frango. A senhora que entrou logo depois de mim e que viu eu pedir a torta de frango e disseram que não tinha, avançou na torta de frango e pegou. Pegou a torta de frango e disse, quanto é? Eu disse, minha senhora, as pessoas da casa onde eu fui são testemunhas, a caixa, a atendente, todo mundo, e a própria senhora que estiver ouvindo sabe que eu não estou mentindo. Eu disse, minha senhora, a senhora acha justo a senhora levar essa torta em vez de eu levar? E não é uma questão de cavalheirismo, porque por cavalheirismo eu cederia o direito. Agora, a senhora acha justo? Eu pedi primeiro. Não, eu pedi primeiro. Aí as 2 atendentes e a caixa disseram, não, senhora, ele pediu primeiro. Ela falou, então tá bom, vai, tá bom, o senhor pode levar. Aí eu disse para ela, já que a senhora está sendo gentil comigo... Leve. Não, a senhora está sendo gentil comigo, eu vou levar, mas eu vou lhe dar de presente as empadinhas de frango que eu ia levar. Não, obrigado, não, a senhora foi gentil. A senhora podia ter ido mais longe, a senhora poderia ter insistido, não é? A senhora podia ter sido muito pior do que a senhora começou a ser, mas a senhora corrigiu. Então, eu faço questão, eu vou levar a torta de frango, mas eu lhe dou de presente as empadinhas. E dei. Aí, quando ficou aquele negócio, eu falei, não é mais fácil a gente viver assim? Não é mais fácil todo mundo viver desta maneira? Do que um querendo passar a perna no outro, e depois um acaba cedendo, e o outro fala, cedeu, não fez mais do que obrigação, eu estou na minha. Fica mais fácil conviver, viver é fácil, conviver é que é. Então, estou dando um exemplo de como é a mentalidade, isso para dizer como é a nossa mentalidade aqui no Brasil. Não são só os políticos, não. Os políticos são um retrato do Brasil. Em qualquer lugar que você vai, tem alguém querendo levar vantagem. Você chega primeiro num lugar, quem é o próximo? A pessoa que chegou por último, se estiver pertinho, eu quero isso assim, assim, assim.
Quer dizer, ela não é a próxima, mas faz de Vai. conta que é. Isso em toda parte. Isso é uma coisa que tinha que ser ensinada desde os primeiros momentos da educação de uma criança. Mas eu sempre pergunto, quem é que educa o educador? Quem é que educa o pai e a mãe para eles educarem o filho? Quem é que educa o professor para educar o aluno? É complicado, porque é um círculo vicioso. É interessante isso aí, Cassione, eu vou pegar um gancho de qualquer forma, para imaginar a educação que nós tivemos dos nossos pais, por exemplo, e pegar um gancho na escola. Porque meu pai bastava dar uma olhada assim. Claro. Só. Claro. Não falava. Né? A mãe falava, mas Falava o pai, sim, ele falava com os olhos. com os olhos. E a gente entendia bem. Entendia e olha, tudo bem, já entendeu, fica no lugar que você está, faça o que a tua mãe mandou ou o que eu estou te falando. E sem fazer tá, careta, hein? Sem careta. E Claro. na escola, minha idade é muito próxima da do Cassione. Então, a gente teve uma época muito semelhante. Na escola existia um respeito muito grande pelo professor. Hoje o professor entra na classe, um aluno está no celular, o outro está conversando aqui para trás, não estava nem conhecimento, o professor tem que ficar, ei, vamos começar a aula. Começou. Ninguém aqui. Ô Cassione, eu me E lembro... bandeira, Cassione, que sexta-feira a gente era hino nacional, né? Claro. Hino, cantava o hino, todo mundo Não, perfilado, né? Não, e você fazia silêncio, sim. Eu, por um descuido, um dia, o professor falou assim, agora silêncio, tal, não olhe para trás, tal, e eu, não sei se eu não entendi direito, eu fiz isso aqui, sem falar. Ela chegou num caderno, vai escrever 500 vezes, não posso olhar para trás. E eu escrevi 500 vezes, não posso olhar para trás. Chamava fazer linhas. Fazer, Lembra? Vai fazer 500 linhas. E não achei ruim, não. Eu descumpri uma ordem e tal. Quer dizer, isso funcionava. A gente tinha um nível muito melhor do que as crianças de hoje. Apesar de... Não, mas tem que ser um sistema que brinca, que a criança brinca, que isso, que aquilo e tal. Cara, no segundo ano a gente sabia ler muito bem. Por isso que os professores hoje batem, só apanham dos alunos nas classes. Apanha. Terceiro ano sabia a capital de qualquer país do mundo, as capitais. Sim. Sabia saia do quarto ano com uma matemática boa, fazendo equação de primeiro grau, pelo menos, e tal. Hoje não. O aluno causa um transtorno, bate no professor, quando não ameaça até de morte, e o pai vai lá ainda tirar satisfação com o professor. Paparicar o filhinho e vai contra a escola. Aliás, tem um anúncio que passa na Rádio Bandeirantes que diz exatamente isso. Meu filho não sei o que, a moça falando no anúncio. Isso para mim é perseguição. Aí depois o anúncio se completa e a gente vê que é uma mãe completamente torta. Não é? É aquela história, o meu filho é o meu filho. O meu filho não faz parte da sociedade. O meu filho está numa redoma de vidro. Está fechado aqui, numa bolha asséptica. Só que o micróbio entra nele. A bactéria entra nele. Ou não? Ô, Cassione, Ele fica doente, não Os fica? maus costumes também. A doença física entra. A doença social também entra. Não, e outra coisa importante, que eu me lembro muito bem. Meu pai e minha mãe falavam, mas minha mãe mesmo, mas... Olha, se aprontar alguma coisa na escola, ainda vai apanhar quando chegar em casa. Exatamente. Olha só. O professor sempre tinha razão. Tinha razão. Fica Uma quietinho. vez no colégio, eu chutei a bola, bateu no travessão e lá foi na casa da vizinha. Aí eu tomei uma anotação, aí sexta-feira, aí fiquei ruminando aquela informação, né, para dar pro meu pai na segunda de manhã. Se é hoje, o pai vai lá e fala, pô, mas não tem tela em cima, vocês estão errados. Não é o meu filho estou no travessão, é que vocês não têm segurança. Naquela época, eu nem cogitava, falar, pô, eu podia falar, poxa, mas devia ter uma rede aqui em cima. Mas a gente tomava a anotação e estava errado e ficava calado, né? Porque... Não, e você está de parabéns porque você ainda chutou a bola no travessão. Porque os jogadores de hoje chutam na arquibancada ou para fora do estádio. Parabéns pelo seu chute. Obrigado. Cassione, eu não queria deixar você chateado hoje, nem nervoso, mas tem uma notícia aqui que você não vai gostar muito, tá? Guardas municipais farão policiamento comunitário no centro de Santos.
Na tentativa de resgatar a sensação de segurança no centro de Santos, a Prefeitura desenhou um projeto de patrulhamento comunitário na região. A partir de junho, não é agora, Cassiano, a partir de junho, 24 agentes da Guarda Municipal iniciarão um projeto piloto na área central da cidade, seguindo os parâmetros semelhantes ao do policiamento comunitário. Os agentes ficarão mais próximos da população, segundo a Prefeitura. Você disse que eu ia ficar mal humorado. Foi a piada do dia. Podem até me contar outras hoje, mas essa é a piada do dia. Vocês já perceberam que todas as notícias sobre Santos, ou a região, é assim: Santos terá, Santos vai, nunca é no presente, é sempre no futuro. Se você fizer uma coletânea de todas as notícias dos últimos 2 anos, sobre investimentos, melhoramentos, construções, aplicações aqui em Santos, de obras e serviços, você vai ver que é tudo para o futuro. E depois a gente esquece que aquilo foi dito lá atrás e continua não tendo. Policiamento a partir de junho ou de julho. Eu estarei aqui, se estiver vivo, com saúde, se não tiver acabado o mundo, eu estarei aqui para dar a mão à palmatória e dizer: eu reconheço que neste caso eu duvidei e eles cumpriram a palavra. Mas eu já vou por antecipação dizer: não vai ter policiamento comunitário nenhum. Porque a população do centro, que população do centro? A população do centro, ela existe durante o dia. Durante a noite, não. Durante a noite, as lojas fecham, os escritórios fecham. Mas, professor Cassione, é fácil de fazer isso se quiser. Mete agora a Guarda Municipal, a Polícia Militar, conversa lá. Vamos pegar 2 semanas, fazer uma geral depois das 8 horas da noite. Está na rua, documento. Não tem documento, essa leva. Geral não adianta. Eu tenho uma Cracolândia a 30 metros do meu escritório. Já denunciei isso várias vezes. A televisão já foi lá, já mostrou. Deram uma garibadinha, mas continua a mesma coisa. Então, não é uma questão de dar uma incerta. Não, aparecer num primeiro momento. A Prefeitura está a metros de tudo que tem no centro. Eles fazem o que querem, nem a Prefeitura tem Guarda Municipal tomando conta. O problema é, por que junho? Não tem Guarda Municipal hoje? Não tem efetivo? Não tem Polícia Militar hoje? Não tem efetivo? Segundo a Prefeitura, eles serão treinados no final de maio. Treinados para quê? Para aquilo que eles já fazem? Quer dizer, tem diferença você policiar uma rua que está no Gonzaga ou uma rua que está no centro? Qual é a diferença que existe? Treinar o quê? Eu também acho que não funciona. Esse negócio eu vou fazer um patrulhamento temporário e ao acaso. Claro. Não funciona. Eu acho que tem que ser um policiamento. O cara vai saber, não, olha, ali no centro tem polícia todos os dias. É isso. Né? Durante 24 horas. Então, parece que não, mas só o fato de ter já impõe respeito. As pessoas se afastam. Pode ver que mesmo São Paulo, certo lugar, vamos dizer, tinha uma Cracolândia. Na medida que a polícia foi para lá, ela pode ter até deslocado para outro lugar, mas naquele circuito ali, naquela proximidade, já não tem mais nada. Eu acho que o centro teria que ser assim. Realmente poderia ser feito um acordo entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mas ter pontos específicos ali de policiamento 24 horas por dia. Não adianta fazer, não, passou a ronda. Passou, o cara vai. Não, tem que ficar direto fixada lá, né? Tem que fixar. E os países que resolveram esse tipo de coisa, nós estamos aqui vizinho da Argentina, você vai em Puerto Madeiro mesmo, você tem policial fardado e policial paisana o tempo todo. Não é, não, só vou dar uma passadinha com a viatura e depois, porque não vai funcionar. Levando em conta, inclusive, que nós fechamos agora todos os distritos à noite. Santos, para falar especificamente de Santos,
só tem um distrito que fica aberto a noite toda. O 7º, ali no Gonzaga. Na Rua Bahia, né? Não é Bahia, não. Não é Bahia, agora mudou. É naquela rua atrás do Colégio São José. Isso. Até muito bem organizado lá, né? Bom, é bem organizado. Você tem lá um escrivão de polícia, 2 investigadores e um delegado. Para uma cidade inteira, fechou o 3º, primeiro fechou o 2º, depois fechou o 5º, depois fechou o 4º. Agora você tem só ali o distrito, que é fechou o 2º, que era da Santa Casa, ali perto, um único distrito. E ainda me dizia um policial outro dia que não tem jeito de contratação de novos policiais civis, estão pensando em contratar novos policiais militares, e o policial militar me mostrou no sábado, ele falou, olha, a arma que eu estou usando continua sendo essa aqui da Taurus, que dispara sozinha. Eu caí da moto e levei um tiro de mim mesmo. A bala disparou sozinha, levei um tiro, me mostrou o ferimento dele aqui no quadril. Essas armas teriam que ter sido todas devolvidas, todas para a Taurus, e nem comprariam mais da Taurus, porque você comprar uma arma da Taurus, você está comprando uma arma de brinquedo perto do armamento que o bandido usa. Então, quando você arma uma polícia com uma arma de péssima qualidade e que não é uma arma de calibre suficiente para enfrentar o crime, e uma arma que dispara sozinho, isso aumenta o número de balas perdidas, e essas balas perdidas depois, quem acaba pagando o pato é o policial, que até ele mesmo, quando caiu da moto, levou um tiro. Outro dia morreu em São Paulo, do mesmo jeito, só que não foi o policial. O policial levou um tombo da moto numa perseguição, a arma disparou sozinha e matou um homem. Então, uma polícia que usa armas que disparam sozinhas, e o governador do estado e o secretário de Segurança Pública dizem, como dizem os italianos quando estão se lixando, que me ne frega me, o que me interessa? Não é? É isso. Agora, nem sei se a Guarda Municipal de Santos que tipo de arma usa ou se já está usando, mas é isso que se compra. É a sucata que já sai sucata de fábrica. Venderam para os Estados Unidos. A Taurus vendeu essas armas. O americano devolveu tudo, e eles tiveram que entregar uma arma de superior qualidade no lugar dessas. Porque o governo americano bateu o pé e assustou a Taurus. Aqui não. Aqui o governo é cupincha da Taurus. É propinado pela Taurus. Faz o jogo da Taurus. Então o que você quer? E só tem a Taurus. Porque antes ainda tinha a Rossi, que fazia lá umas armas um pouco melhores. E assim. Mas o que vem aqui em conta agora é o policiamento, ele é ruim. Não é só no centro, não. Estão falando em policial centro, porque eu venho batendo nesta tecla há muito tempo. Mas o policiamento é ruim na cidade inteira. Porque não existe uma programação. Está lá uma viatura parada num determinado lugar, aquela viatura parada naquele lugar, ela não assusta ninguém. Porque ali é como se fosse uma coisa decorativa. E as viaturas que estão em ronda, como disse o Clemente, passou por um lugar, tão cedo ela não vai voltar ali. Então não há uma programação. Tem que pegar uma coisa, um sujeito entendido. O Giuliani, prefeito de Nova York, pôs ordem na cidade mais violenta do mundo, que hoje é uma das cidades mais pacíficas do mundo, que é Nova York. Ele, em 2 anos, pôs a cidade de Nova York, que era uma coisa impressionante. Queimaram o bairro do Bronx inteiro. Tolerância zero. Tolerância zero. Nem grafite você vê em Nova York mais. Porque aquilo era uma coisa impossível. A Rua 42, se você conseguisse andar 3 quarteirões sem ser violentado, assaltado, o que fosse, e era na Broadway. Hoje é uma rua de elite. Então, é preciso que haja gente competente nos cargos
Quando você tem a cupinchada toda, que não entende de nada, cuidando daquilo que não sabe fazer, a cidade fica órfã do jeito que a nossa cidade é. Dúvidas com Cassione, perguntas com Clemente, sugestões de pauta, 997 11 5545. Nós vamos ao intervalo, é muito rápido, continue com a gente. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje, dia do assistente social, dia 15 de maio de 2017, com o professor Dr. Vicente Cassione e o professor Dr. José Carlos Clemente. Muitas perguntas aqui. Parabéns, Cassione, Lália Cassione, os feras dos ingleses. É o meu irmão, o Celso Filete, parabenizando vocês que eram campeões de tiro. Lembrou, hein? Atirávamos, um abraço no Celso. Ele ganhou umas medalhinhas também, meu irmão. Eu também ganhei umas medalhinhas, mas os nossos ídolos, quando a gente era moleque, era você e o Lália, que eram os campeões. Fomos campeões brasileiros e sul-americanos de tiro. Mas atirávamos em papel. Olha lá, você que está na Cracolândia. Os alvos eram de papel. Você que está na Cracolândia lá, do centro, né? Ficar bobeando lá, um dia vai pegar o Cassione lá, o Cassione vai te dar um tirinho perto do teu ouvido, lá pra tu sentir. Toma cuidado que o homem atira bem. Bom, brincadeiras à parte, o Carlos Colorido mandando um abraço pro Clemente, falou que foi muito bem tratado na multimagem, né? Obrigado, Carlos. E também pede, Cassione, pelo amor de Deus, se candidata a prefeito. O Carlos Colorido, que é estivador, assiste o programa, falou, pelo amor de Deus, você se candidatar a prefeito nas próximas eleições. Eu fico sempre muito honrado, porque a vida inteira houve gente me pedindo para eu me candidatar. A vida inteira. Então, eu fico honrado, porque não importa se eram muitos ou poucos, sempre muita gente deu essa credencial. Agora, a maioria já me recusou 3 vezes. Então, a voz do povo na trave, é a voz de Deus. Recusou. Pegar segundo lugar não é. O Roosevelt também perdeu nos Estados Unidos. Mas todo mundo perde, né? Eu não sou tão insistente quanto o Lula. O Clemente, que foi um candidato excepcional. Excepcional. Né? E eu disputei uma eleição, ele estava também disputando. Não é? Eu tinha admiração por ele. Tanto que eu cheguei a dizer para ele, se eu ganhar a eleição, você vai ser meu secretário de saúde. Foi ou não foi? Foi. Por quê? Pela qualidade dele. Ele tinha tudo para ser prefeito, como tem hoje. Como tem hoje, é um homem ligado, é um homem sintonizado com a realidade, tem uma visão de gestão, é um homem absolutamente interessante nesse vazio que anda aí. Não é um meninão, é uma pessoa séria, respeitada. Não é? Então, quando pedem para eu ser candidato, eu agradeço, mas é que eu digo, eu fiz a minha parte, eu já fui candidato várias vezes. Ganhou também 2, né? E perdi 5. Mas o que significa que a minha parte eu fiz. Uma foi roubada, a outra bateu na trave, né? Tudo bem, mas escolheram o Papa numa vez, não é? E a outra vez escolheram o Davi Capistrano. E a outra vez escolheram o Mansur. Então, eu tenho que botar a mão na consciência e dizer, eu realmente sou um incompetente. Não, isso não quer dizer nada. A voz do povo é a voz de Deus. O Carlos Clemente seria um bom secretário de saúde, que é o cara que sabe fazer gestão. Ele seria um bom prefeito. O prefeito também seria um bom prefeito, porque é gestor, né? Hoje a gente precisa de gestor, cara que tem trabalho publicado. Olha, eu tive uma clínica, comecei com uma portinha, fiz um prédio. Então, eu pago todo mundo, não dou calote em ninguém, não tenho dívida na praça, sou eficiente, minhas empresas progridem. É tipo um Dória, né? Tipo um Dória. E tem uma visão, o Clemente tem uma visão de mundo. O Clemente é informado. O Clemente não tem aquela visão do sujeito que olha, o idiota aponta a lua, não, o sujeito aponta a lua e o idiota olha para o dedo. Quer dizer, ele tem a visão de quem olha para a lua. Essas pessoas estão faltando hoje no Brasil. Pessoas que tenham vontade de aprender, além do que sabem. E não tem rabo preso com muita gente, com gente que precisa de cargo, essas coisas todas, né? Bom, eu confesso que eu fiquei muito feliz na época, com o convite do Cassione, porque foi uma coisa assim,
do nada, né? A gente estava disputando, afinal, nós éramos adversários. E entre eram oito pessoas disputando a prefeitura na época. E realmente o Cassiano tinha tudo para ganhar, foi uma infelicidade. Então, para mim, no fundo, eu estava participando de uma eleição convicto de que eu teria que servir bem o meu partido. De fato, a gente teve mais que o dobro da votação da eleição anterior, foi importante. Mas como eu era um candidato pela primeira vez, e o Cassiano já era uma pessoa conhecida, na verdade ele era meu guru, né? Era uma pessoa que eu torcia muito para ganhar, sinceramente. Estou falando aqui de coração mesmo. Obrigado. Então ele no fundo, era uma pessoa que eu respeitava muito, e não que não respeitasse os demais, mas eu estou falando em termos de experiência, né? E ele estava muito na frente, comparativamente a todos os demais candidatos, num determinado momento da eleição. E aí eu recebi dele essa fala, foi muito importante para mim, assim. Foi uma coisa muito carinhosa, porque foi ao acaso. Olha, escuta, Clemente, eu admiro você, e se eu for eleito, você será meu secretário. Então, porque eu queria o melhor. Eu queria o melhor. Então foi muito importante. É coisa que, no fundo, não é só o fato, tanto que não ocorreu. Mas assim, às vezes vale mais a intenção do que a coisa concretizada. Você sabe o que a pessoa pensa de você? Tá aí, nós estamos. Mas a cidade perdeu muito, né? Nada contra o Davi Capistrano, que Deus o tenha, que é uma pessoa honrada, uma pessoa honesta. Mas você imagine uma chapa, Vicente Cassione, ele cuidando das políticas públicas, da parte jurídica, dessa questão do porto, que a gente não sabe se a gente é uma cidade ou a gente é um porto, né? Na verdade, nós somos um porto que tem uma cidade. Mas aí tem o porto. Imagine por trás o Armênio, né, que nunca fez uma obra pública, trabalhando em prol da prefeitura. Muita gente fala porque tem inveja e tal, mas imagina o Armênio, um homem que fez torres, que na crise consegue construir, um homem com essa visão empresarial do Armênio, que é a nível de Brasil, de mundo, é uma pessoa assim, expert em obra, em tudo. Todo dia eu fui lá 10 anos atrás eu fui lá no Armênio, o Armênio estava inaugurando uma obra. Aí eu fui 2 dias antes, acho que vi o gato da esposa dele e tal. Estava o Armênio lá, o funcionário não sabia pôr um mármore lá. O Armênio ajoelhou, falou assim, filho, cortou. Espera aí, filete. Colocou o mármore, assim que se faz, tá? Você estava pondo muito cimento, muita argamassa, tal, tu corta assim, colocou. O Armênio ajoelhou no chão de terno e gravata e fez. Então o cara tem uma eficiência. Você imagina o Cassione cuidando da parte jurídica, administrativa, o mão de ferro duro e tal. E as ideias também do Armênio. A gente podia ter pago para ver isso aí, que ia ser muito bom, hein? É o que eu digo, a gente faz a nossa parte. Eu sempre repito que não dá para eu fazer a parte dos outros. Agora, se eu não fizer a minha, eu me condeno. Se eu fizer a minha, eu me absolvo. Os outros têm o direito de decidir o que quiserem, votar em quem quiserem, sentir a cidade do jeito que sentem, curtir a cidade do jeito que sentem. Cada um sabe, não é, o que é melhor para si. Agora, quando a gente faz a parte da gente, é o que vale. Eu pus a cara para bater, porque criticar político é fácil. Pôr a cara para bater, ir lá e sair limpo, porque ninguém me viu em lista nenhuma. Meu nome não apareceu em lista nenhuma. Teve muito santo aí que apareceu em nome de lista, está aparecendo. O meu nome não apareceu. Eu acho que realmente é possível, Cassione. Eu vou falar uma coisa, eu participei da eleição, não existe favela de Santos que eu não visitei. Mas não é visitar de longe, é entrar dentro da favela para conhecer os problemas da favela. Eu entrei em todas. Sempre tive oportunidade, sempre fui muito bem aceito pelas comunidades, muito bem aceito, e entrava lá para conhecer realmente a vida de cada um, né? Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você faz política, na verdade as pessoas vão para você num determinado local, ou você passa na avenida principal, Zona Noroeste, passa lá na Juvino de Melo, tal, e daí põe as pessoas para olhar. Não. Entrar dentro da comunidade para conhecer os problemas dessa comunidade. Ouvindo o que eles têm a dizer. Ouvindo o que essa comunidade tem para dizer. Então, essa é a diferença do político, né? E também eu não era um político, eu era um gestor, como continuo sendo um gestor.
E eu acho que isso funciona. Eu estava lendo hoje, por exemplo, Cassione, a respeito do João Dória. E não dá para falar mal dele. Pode até não gostar, mas não dá para falar mal. O que ele está fazendo aí, quer dizer, ele construiu Construiu não, na verdade, ele pegou a Cirela, que é uma construtora, pegou outras empresas que têm dinheiro. Escuta, eu preciso de um abrigo aqui para pessoas de rua. E quero montar esse abrigo com tudo de bom para essas pessoas. Assim como tinha montado a lavanderia, né? O Papa montou a lavanderia lá fora. Não, vamos fazer alguma coisa assim. O Papa montou perto do Vaticano uma lavanderia para as pessoas de rua. Para as pessoas de rua. O Papa, é bom que se diga, o Papa Francisco. Papa Francisco. Papa Francisco. Ele chegou lá e para as pessoas, tinha muita gente largada ali de Vaticano e Roma, ele falou, não, vocês vão ter uma lavanderia top para vocês. Pois montou. E o Dória falou, não, vamos fazer isso, e vamos tirar os caras da rua também. Eu não quero ver ninguém na rua em São Paulo. Não quero ver cara de rua. Uma coisa é o cara que quer escapar de qualquer jeito e ficar na rua. Mas a outra coisa, muito diferente, é aquele que está na rua por falta de oportunidade. Então, e sem gastar um centavo. Com o relacionamento dele, com o prestígio dele, ele pede para os amigos dele, empresários, os amigos estão ajudando. Ele falou que vai acabar a Cracolândia da Luz. Se ele acabar a Cracolândia da Luz, tem que erguer uma taça para... Cassione, eu acho um absurdo mesmo. Eu já tinha falado isso na outra eleição. Cara, com o conhecimento que eu tenho, por exemplo, não vou dizer que é um conhecimento gigantesco, mas as empresas como vamos dizer, que tem um relacionamento comercial comigo, eu falo, não, escuta, eu preciso de 5 ambulâncias aí. Você me dá uma, GE? Você me dá uma, Philips, Siemens? Dá na hora. A gente faz a propaganda para prefeito, põe a propaganda no carro aqui, só de andar em Santos. Não, dá na hora. Aí o cara fala, mas não tem ambulância, mas não tem dinheiro para consertar a ambulância do SAMU, está lá parada, jogada, as traços. Não tem como reformar. Como não tem? Não tem dinheiro público, mas escuta, e o cara que fornece para você? Ei, me dá a sua contribuição social. Vamos lá. Quando eu fui convidar o Armênio para ser candidato a meu vice, ele disse, não. Eu nunca entrei em política, eu não sou de partido nenhum, e não me meto com isto. Eu falei, Armênio, eu não estou pedindo para você fazer política. Eu estou pedindo para a gente fazer por Santos o que nunca se fez em Santos. Mudar Santos, fazer de Santos uma Barcelona, quando Barcelona aplicou o que tinha que aplicar por causa das Olimpíadas. 82. Exatamente. Então, ele se entusiasmou. O que é que ele fez? Entrou em contato com empresários portugueses de Portugal e com empresários espanhóis, inclusive alguns que tinham atuado em Barcelona, e já tinha conseguido a palavra das pessoas foi dada, de que eles iriam investir em Santos, fazendo aqui coisas do outro mundo, porque o Armênio já tinha conseguido com eles. Quer dizer, nós íamos fazer Santos ser uma cidade que, de um período de 4 anos, já seria, talvez não fosse só em 4 anos, mas em 4 anos, todo mundo ia dizer, caramba, isso foi feito, olha isso que foi feito, olha isso que foi feito. Não. Fomos derrotados e tivemos uma grande gestão especializada em fazer ciclovias mortais, estreitas e mal acabadas. Foi isso a grande obra que entrou no lugar da obra daqueles que o Armênio ia trazer para fazerem em Santos. Mas tem gente que prefere ver o sujeito perdido do que o sujeito com êxito, ainda que o êxito faça bem para ele. Foi o argumento que sempre eu disse, você está dentro de um avião, você detesta o piloto. Você fala, caramba, entrei nesse avião, vou fazer a viagem logo com esse piloto, que é meu inimigo, eu não gosto dele. Você vai torcer para ele derrubar o avião só para ver o piloto na Rua da Amargura? Foi aquela questão de... Você dentro do avião? Não, foi aquela questão que você trouxe para ficar prestando, mesmo sendo o adversário dele tendo sido derrotado. No segundo mês da gestão do Davi, arrumou depois de tudo que o PT tinha dito de mim, que eu era nazista, que eu era racista, que eu tinha nascido em berço de ouro, que eu era Mauricinho, que eu era coxinha, que eu era...
Tudo isso, que eu ia mandar os nortistas e os nordestinos todos em caminhões, ia mandar tudo de volta para o Nordeste. Veja a mentalidade do Como PT. se pudesse fazer isso e se quisesse fazer, nem poderia fazer isso. Meu Deus do céu, quer dizer, a começar pela minha sogra, que era nordestina, e eu nunca tive nada, ao contrário, a vida inteira tive uma admiração imensa. Né? Sou muito querido, inclusive, nos estados do Nordeste, por tudo aquilo que eu fiz como advogado, como professor, nos congressos. São meus grandes amigos. Bom, e a gente tem que dar valor, eles construíram o Brasil. Quem fez o Brasil com a mão, na massa, foram os nordestinos. Então, o que você tinha que dar para os nordestinos não era mandar embora, era da casa no lugar da palafita. Então, quando o Davi assumiu, que era meu inimigo, praticamente, político, pelo mal que me fizeram, inclusive naquela campanha, eu sofri muito, minha família chorava em casa de ver as injustiças com os panfletos anônimos. Pois bem, cheguei para o Davi e disse, vamos a Brasília, que eu vou te arranjar dinheiro com o ministro do Planejamento para você começar a fazer urbanização do dique da Vila Gilda. E levei o Davi, tem a foto dele comigo, levei, e naquela altura 5 milhões de dólares foi dado pelo governo, que era o governo do PSDB, que foi dado ao Davi. E em vez de fazerem muitas casas, a administração petista conseguiu fazer na época 60 casas só, no dique. Complicado. Ninguém sabe até hoje para onde foi o resto do dinheiro. Tenho certeza que não foi o Davi que levou, porque ele podia ter todos os defeitos, mas ele era um homem honesto. Mas tinha muito gafanhoto, como dizia o Justo, que deve ter sabido muito bem dar destino àquele dinheiro. A Suzy está agradecendo o Vicente Cassione, o Jorge da Vicente Carvalho falando que o programa está ótimo. Tem uma pergunta aqui perguntando para o Clemente se a mamografia emite muita radiação. Eu creio que não, mas ele vai explicar. E o Uriel Vilas Boas manda um abraço para o Cassione e para o Clemente e pergunta para o Cassione que multa deveria ser aplicada ao judiciário pelos 140 mil presidiários sem julgamento, né? Então, primeiro o Clemente explica se a mamografia tem radiação, depois o Cassione fala da questão dos 140 mil presos, segundo o Uriel, que estão esperando julgamento, estão presos às vezes injustamente. As mamografias modernas, eu digo digital, né? As modernas digitais, elas têm uma radiação extremamente menor do que aquelas analógicas do passado. Eu diria 60 vezes menos radiação do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Ou seja, ela melhorou muito em qualidade de diagnóstica e, ao mesmo tempo, ela melhorou bastante a redução da dose de radiação para cada exame realizado. Então, não fique preocupado se tiver que fazer o exame de mamografia. Não existe uma comprovação no mundo de que alguém tenha tido câncer de mama ou de outra região pelo fato de ter feito uma mamografia. Agora, eu vou te perguntar uma coisa que também é bom para o telespectador saber, Clemente. Há 20 anos isso aconteceu. O Dr. Tarricone, que é uma referência, que é um grande médico da região, ele disse que a mamografia, isso há 20 anos, só detectava, só pegava 70% dos tumores, que era preciso fazer uma complementação de ultrassonografia para você ter os 100%. Essa realidade mudou hoje ou continua sendo assim? Porque a pessoa faz uma mamografia, não deu nada, e daí a pouco aparece um tumor. Como é que a mamografia não deu? Porque 30% escapavam da imagem do exame de mamografia. Isso está assim ainda hoje? É uma pergunta muito interessante do Cassione, porque o que o Dr. Tarricone falou é real, né? Era real. Na verdade, quem tem mama densa, ou a mulher muito jovem, ou a mulher que tem uma doença chamada displasia, que é muito comum. Que são aqueles caroços que aparecem no seio. A mama fica muito densa, muito branca. Então, realmente... Tem vários caroços, fica meio... A mamografia convencional, ela falha muito, e mesmo a digital. Só que hoje nós temos uma evolução da mamografia, Cassione,
que foi importante essa oportunidade que você me deu aí, se chama tomossíntese. Tomossíntese. Que ela é própria para mamas densas ou mamas jovens, cuja mamografia analógica ou digital não consegue captar essa imagem. Então, perfeito. Hoje você pega praticamente todos os casos... Com bom aparelho, com bom aparelho. Com aparelho de tomossíntese. Top. É que quase não tem, né? Mas na Multimagem tem. Multimagem tem, mas, por exemplo, todo mundo que faz mamografia... É a única empresa do litoral inteiro do estado de São Paulo que tem. Mas toda a mamografia lá na Multimagem é feita com esse aparelho? Todo ou tem outros aparelhos de menor... Não, por exemplo, a gente tem tudo digital lá, mas a tomossíntese é um exame mais específico. Para quem tem suspeita. Que, na verdade, nos Estados Unidos, principalmente os grandes centros, não se faz mais mamografia digital. Tá vendo? Nem é digital. É 100% tomossíntese. Então, e eu fico preocupado, você deu um esclarecimento utilíssimo, que tinha que ter sido dado um esclarecimento como esse, num programa como o Fantástico, como o do Faustão, que o Brasil inteiro está vendo, porque todas as campanhas só falam em mamografia. Mamografia. A mamografia, o doutor Clemente acabou de dizer, e é uma pessoa que sabe o que está falando, a mamografia não pega tudo. Tem que complementar mesmo com a ultrassonografia, como você falou. Né? E como ou com o aparelho top, né? Ou com esse aparelho... Bom, Uriel, nós vamos responder a sua pergunta, que os presos vão continuar aí sem julgamento no programa seguinte. O tempo ficou... Uma semana a mais, uma semana menos. Não vai dar para julgar 140 mil. Exatamente. Então, um abraço para o Uriel, para todos vocês, um abraço para o Cassione, para o doutor Clemente. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.